Tá carregando, gente. Pela sala, acho que o Vinícius está na Teams, não é, Vinícius? O Vinícius. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro, eu agradeço aí a presença dos nossos alunos de vários polos, dos nossos tutores presenciais, nossos tutores à distância. Nós estamos aqui hoje juntando as duas turmas, né? Turma 1 e turma 2. Então, eu espero que os colegas de vocês continuem chegando. A gente vai gravar esse momento aqui que a gente costuma chamar de roda de conversa e depois a gente vai disponibilizar para vocês no Educa, tá? Um dos temas que nós falamos durante a nossa disciplina, mas de forma bem superficial, é sobre o controle interno, que é uma das atribuições do gestor público, como vocês estão fazendo o curso de gestão pública tecnólogo, então vários desses temas fazem parte do dia a dia de um gestor público, e aí, para adicionar um pouquinho mais de detalhes, de aspectos relacionados ao controle interno, que é uma atribuição super importante do gestor público, eu convidei uma pessoa muito querida, me orientando de mestrado, para quem já estava antes, a gente estava falando aqui, que tem uma larga experiência dentro dessa atribuição, já passou aí por vários órgãos, e ele vai estar falando um pouquinho para vocês. Eu acho que é mais interessante que a gente deixe as perguntas para o final, e aí a gente vai conversando sobre o tema. A professora Neila também, ela planejou tudo isso, ela fez parte desse planejamento, as turmas dela estão aqui, então ela também pode interromper e falar um pouquinho o momento que ela quiser, tá? A gente já conversou aqui tanto no início, mas a professora Eneila está aqui. Então, obrigado pela presença de todos e muito obrigada mais uma vez, Senivan, eu já agradeci ele milhões de vezes por ter aceitado prontamente esse nosso convite, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o Senivan. Senivan, você pode ficar à vontade, se você quiser se apresentar inicialmente, falar um pouquinho aí da sua trajetória, e aí começa quando você quiser. Fica à vontade, Senivan. Boa noite, pessoal. Agradecer mais uma vez a professora Suzana Gilioli, que é minha orientadora no curso de mestrado em Gestão de Políticas Públicas, e eu tenho aprendido bastante com ela, e com certeza vocês também, nessa coordenação, da forma que ela trabalha, com certeza as ações estão sendo bem empreendidas. A professora Neila, que é professora da disciplina, ao meu amigo Vinícius, que também é nosso colega de mestrado, aos docentes que fazem parte dessa sala, desse momento importante, e aos acadêmicos, que são os principais responsáveis por esse momento agora. Como a professora falou, meu nome é Senivan Arruda, eu tenho 30 anos, quase, de serviço público do governo do estado de Tocantins, e a gente conhece um pouco da área de controle interno. E esse tema é um tema atraente, e eu vou passar a apresentação agora para vocês, para a gente começar a debater. E queria colocar, assim como a professora Suzana colocou, pode parar quando a senhora entender que há necessidade de voltar, da gente debater um pouco, e eu fico à vontade sempre para a gente poder debater. Só vou fazer a apresentação, por favor. Tudo tranquilo aí? Podemos começar? Sim, professor. Está tranquilo, né? Professora, quando a senhora me chama de professor, eu fico lisonjeado, porque ainda não, mas chegaremos lá depois desse mestrado aí. A gente vai tentar transitar nessa área acadêmica, na área de consultoria, para tentar passar um pouco da experiência desse muito tempo que a gente tem no estado de Tocantins. E um pouco da minha carreira, eu vou falar para vocês, eu iniciei minha atividade na administração pública dentro da área de controle, que foi na antiga Auditoria Geral do Estado, lá para meados de 94. Não dá para contabilizar muito rápido aí a idade, mas o controle interno do Estado de Tocantins ele iniciou pela Auditoria Geral do Estado. Inclusive, o auditor, à época, era uma pessoa aí do Bico do Papagaio, Bonifácio. Então, e esse órgão foi extinto em 95,
e foi migrado para a Secretaria da Fazenda. Então, na Secretaria da Fazenda também foi construída uma unidade de controle interno, da qual eu fui diretor dessa área. E fui diretor por algum período. Também transitei pela área administrativa da Secretaria da Fazenda, além de ser diretor de controle interno do Estado. Eu fui diretor de administração e finanças da Secretaria da Fazenda. Fui o terceiro diretor da Escola de Gestão Fazendária, na Secretaria da Fazenda. Tive a oportunidade, depois de um desafio, de ser superintendente do Fundo Estadual de Saúde, na rede estadual. Estive por 2 passagens na saúde, uma como superintendente da área do Fundo Estadual de Saúde e a outra como superintendente de logística e abastecimento do órgão. Depois transitei para a Secretaria de Administração do Estado, o órgão de gestão de recursos humanos do Estado de Tocantins, e fui superintendente da área de administração e patrimônio à época, até hoje, como patrimônio do Estado. Então, essa superintendência é responsável também pela parte patrimonial do Estado de Tocantins. Estive na Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, onde fui presidente da comissão de licitação daquele órgão, né? Daquele poder, e lá a gente ajudou a implantar o Comprasnet na Assembleia Legislativa. Depois dessa passagem pela Assembleia Legislativa, recebi um convite para ser pró-reitor de Administração e Finanças da Universidade Estadual de Tocantins, da Unitins, por onde fiquei de 2016 a 2018, quando fui convidado para ser o controlador-geral do Estado de Tocantins. Fiquei de 2018 a fevereiro do ano de 2023. E agora fui cedido a pedido ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, onde estou na área financeira colaborando com o departamento lá, com um pouco do conhecimento e agregando também conhecimento. Sou graduado em Administração de Empresas pela Faculdade Objetivo, pós-graduado em Auditoria Governamental pela Unitins, e agora trilhando mestrado em Gestão de Políticas Públicas, que é um desafio na administração pública. O controle interno é uma política pública, vamos colocar assim, e estamos trabalhando para finalizar mais essa missão árdua, que o mestrado, quando a gente entra, a gente pensa que é muito fácil. O mestrado é um desafio, quem é docente sabe, e quem é acadêmico também pode ter a certeza que o mestrado é um desafio positivo, porque lá você aprende a ser formado e aprende a formar. E quero deixar mais uma vez vocês à vontade, porque, como a professora Suzana relatou, vamos colocar... Esse aqui é um bate-papo, é uma roda de conversa que a gente pode debater. As dúvidas podem ser dirimidas no momento. Qualquer outra situação, a gente pode... Eu deixei meu e-mail e esse material também, a professora Sara, pode ceder às pessoas que fazem parte dessa sala, porque pode servir também para concurso público futuro, para quem quer transitar na área de gestão, principalmente na área de controle interno, que é um desafio gostoso, que muita gente está entrando nessa área e está gostando. Então, o controle interno nos órgãos públicos, né? Nasceu... Eu até trouxe para vocês um elenco aí dos principais marcos legais do controle interno. O princípio constitucional sempre aplicado à área de controle. O conceito de controle interno e os órgãos de controle, porque nós temos o controle interno, do qual a gente vai falar um pouco, e também tem um controle externo, que é aquele que é o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado e os Tribunais de Contas de município. Alguns estados da federação também têm TCMs, são os Tribunais de Contas dos Municípios. E também a gente vai falar um pouco da Controladoria Geral da União e da própria Controladoria Geral do Estado, não deixando de abordar os controles internos dentro dos municípios, porque a sociedade vive no município, a gente precisa também debater a importância do controle interno dentro dos municípios. Então, esse é um breve histórico do controle interno no Brasil, que nasceu lá na coroa portuguesa, né? A gente também, professora, como é um bate-papo, eu não vou citar todos os conceitos ou todos os exemplos da área de controle, porque isso também, como o material vai ficar à disposição, a gente pode bater no papo para não ficar muito desgastante a palestra. Então, o controle interno ele nasceu
quando a coroa portuguesa chegou, detinha o domínio sobre todos os assuntos de Estado e surgiram os primeiros relatos de controle interno no Brasil. Consequentemente, a regulamentação da utilização dos recursos públicos tornou-se uma questão de extrema importância. Então, em 1808, lá no século XIX, Dom João VI foi instalado aqui o erário régio e criado o Conselho da Fazenda, que tinha como atribuição acompanhar a execução da despesa pública. Então, a coroa portuguesa, a fim de assegurar, lógico, não só a arrecadação de impostos, porque o primeiro viés do descobrimento do Brasil foi a melhoria financeira, né, de Portugal, descobrir e levar o que tinha de bom do Brasil, mas também a segurança desses recursos que eram arrecadados. Aí, quando eu vou pulando aqui, com a proclamação da independência, em 1822, também o erário régio foi transformado no tesouro pela Constituição Monárquica, lá em 1824, prevendo-se, então, os primeiros orçamentos e balanços gerais. Então, no século XIX, já se trabalhava o controle interno no Brasil. Então, em 1890, por iniciativa de Rui Barbosa, né, criou-se o Tribunal de Contas da União. Então, o primeiro órgão de controle a ser criado, fortalecido, foi o TCU. Quais são os seus princípios? Tinha o princípio da autonomia, da fiscalização, do julgamento, da vigilância e da energia. Algum princípio que hoje nem é estabelecido mais na Constituição Federal, no artigo 37, que estabelece os princípios constitucionais. Então, o controle vem da palavra francesa, né? Contrôler. Eu não vou entrar muito em detalhes. E se vocês entenderem que está muito rápido, a gente pode diminuir a voz, a gente pode parar um pouco para a gente poder debater. A senhora fica à disposição, professora. E com a Lei 4536, de 1922, organizou o Código da Contabilidade da União, que foi regulamentado pelo Decreto 15.783. Então, o controle interno, ele nasceu, diferente do controle interno, com a responsabilidade da contabilidade. Então, a contabilidade, por muito tempo, ficou como órgão de controle interno dos poderes, principalmente dos municípios. Então, os municípios, eles tinham pouca organização na sua estrutura física e capacidade para instalar um órgão de controle, e a contabilidade também servia como essa unidade de consultoria para os prefeitos. Aí, na década de 60, chegou a famosa Lei 4.320. E eu vou falar para vocês que essa lei, como as demais leis brasileiras, muito bem elaborada. Nós temos um problema porque a nossa Constituição é uma Constituição bem elaborada, as nossas leis são bem elaboradas, só que temos um problema que a gente não consegue fazer cumpri-las. E a 4.320, ela é de 64, e até hoje estabelece regras para a contabilidade pública, parte orçamentária e financeira dos poderes da União, dos estados, dos municípios, incluindo poder legislativo e poder judiciário, Ministério Público e a Defensoria Pública também. Aí nós tivemos, depois da 4.320, lá em meados, que foi em 67, o Decreto-Lei 200. Então, o Decreto-Lei 200 ele foi criado para a reforma administrativa federal. No entanto, com força de lei. Os estados e municípios teriam o quê? A obrigação de cumprir as atividades administrativas elencadas no Decreto-Lei 267, que a gente utiliza até hoje esse decreto para as ações administrativas. Aí, em 1988, chegou a Constituição Federal renovada. Então, na Constituição Federal, nós tivemos vamos dizer que a sorte da criação dos fortalecimentos dos órgãos de controle. Tanto o controle externo, principalmente o Ministério Público, com um órgão que se estabeleceu com a Constituição de 88, e os órgãos de controle interno. Quais? Porque no artigo 70 e 74 da Constituição, ela começa a estabelecer regras. Ela diz o quê? Que os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada o sistema de controle interno. Aí nós começamos a pensar, sistema de controle interno? Então, o legislador, quando ele trouxe na Constituição o sistema de controle interno, o pensamento dele foi muito mais além de se fazer um simples controle.
porque a gente vai falar mais na frente, e eu posso falar para vocês que o sistema de controle interno é diferente do controle interno. Motivo, o sistema de controle interno, ele avalia resultados, ele avalia o processo macro, inclusive o controle interno administrativo ou controle interno da gestão, que a gente também vai falar um pouco à frente, porque às vezes a gente confunde um pouco, inclusive o Ministério Público, órgãos do Judiciário também confundem o real papel do controle interno. Isso tem sido melhor abordado e também melhor trabalhado pelos órgãos externos. O Tribunal de Contas da União já tem um entendimento. O CONAS, que é o Conselho Nacional de Controle Interno, também vem fortalecendo esse trabalho, porque quando a Constituição de 88 trouxe no artigo 74 a criação do sistema de controle interno, ela quis que o controle interno fosse muito mais do que um órgão cartorário, e que fosse um órgão de guarda dos ativos da administração, como fiscalizador, como auditor e também no trabalho de consultoria, porque o controle interno também, o sistema de controle interno, que é a atribuição hoje da Controladoria Geral da União, por obrigação das Controladorias Gerais do Estado e do Distrito Federal e dos municípios. O município que não tem uma unidade de controle interno hoje, ele pode ser responsabilizado pelo Tribunal de Contas do Estado, nas ações do Tribunal de Contas da União, inclusive do Ministério Público, que tem sido bem taxativo com o estabelecimento e o fortalecimento dos órgãos de controle. Então, é lá no artigo 74, né, que, como eu já disse, rezava que, de forma integrada, o sistema de controle interno deveria ser implementado. No nosso caso aqui mais próximo, no estado de Tocantins, muitos já perceberam que, na verdade, a Constituição do Estado ela traz um pouco da Constituição Federal, assim como nosso próprio Estatuto do Servidor, que ele também traz um pouco do Estatuto Federal, e a gente vai copiando as melhorias, e, às vezes, nesse copia e cola, a gente passa despercebido em algumas ações que são particulares de cada estado, ou de cada... No caso, o município não tem Constituição, ele tem lei orgânica, né? Mas acaba passando despercebido alguma ação que ela é particular de cada unidade da federação. Aí, na Constituição do Estado do Tocantins, que nós estamos mais próximos, o controle interno aparece no artigo 32 dessa Constituição, que estabelece a fiscalização contábil, a financeira, orçamentária, a operacional e patrimonial dos estados, dos municípios e das suas entidades, da administração direta, que vou colocar muito mais fácil o entendimento, que são as secretarias, e da administração indireta, que as autarquias entram, no caso, a Unitins é uma autarquia, né? Oi, Senivan, desculpa te interromper aí, mas compartilha sua tela novamente, eu acho que teve um pequeno errinho aí, alguém compartilhou a tela dele sem querer. Só um minutinho, por favor. Ok, Sinivan, apareceu. Pode dar continuidade. Tá, ok. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo. Não está passando o slide aqui. Foi? Não, para nós ele ainda está aparecendo principais marcos. Só um minutinho, por favor. Sem problema. Eu acho que agora passou, professor. Então, dos principais marcos, nós vamos falar agora da LRF, que é a Lei 101 de 2000, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Para nós ainda estão os principais marcos. Alguém está enxergando? É porque ela também faz parte dos principais marcos. Tá certo. Estava na Constituição. Desculpa, Aí eu vou ler uma tela aqui agora. Não sei se atualizou para vocês. Está na tela que tem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim, tá certo. Desculpa, é porque eu não tinha... Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi criada em 2000, né? É a chamada LRF, e ela veio para trazer a responsabilidade para o gestor. Ela veio para trazer responsabilidade para o prefeito, para o governador,
para o presidente da República e para o chefe de poderes. Porque o que acontecia muito no passado? Principalmente na transição de governo. O prefeito, o governador, principalmente porque o controle é menor do que o controle da União, ele criavam benefícios para os servidores, criavam benefícios para a sociedade, sem ter a disponibilidade orçamentária para executar aquela ação. O que é que o legislador pensou? Vamos criar a responsabilidade. Como? Já vinha da 4.320, já vinha imposição de normas da Secretaria do Tesouro Nacional, da STN, que é uma secretaria ligada ao Ministério da Fazenda, que rezava que o administrador tinha que cumprir o seu papel e deixar dinheiro em caixa. Vamos fazer, no Brasil, às vezes, só funciona através do cumprimento da lei. Veio a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um marco histórico naquele tempo, porque o orçamento estava perdendo o seu controle. O administrador deixava a dívida para o próximo e não era responsabilizado por isso. Aí a Lei de Responsabilidade Fiscal veio trazer essa responsabilidade, criando, inclusive, os limites para despesa com pessoal, para despesa dos poderes, então todo mundo tinha que ter responsabilidade com a execução orçamentária e financeira. Então, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, passou-se também a penalizar o péssimo gestor. Então, o gestor que deixava dívidas contraídas após o segundo quadrimestre daquele exercício para o gestor seguinte, sem disponibilidade de caixa para mantê-la, ou quando o próximo gestor assumisse, poderia ser responsabilizado, ou deveria ser responsabilizado. Então, o Tribunal de Contas, recebendo as contas desse prefeito, responsabilizava esse prefeito, desculpa, e ele ficava até inelegível. Então, essa lei ela veio para fortalecer o controle da administração pública. É um marco, a Lei de Responsabilidade Fiscal também foi levada para países europeus e deve estar sendo muito bem aplicada lá. Aqui no Brasil, foi um marco para o gerenciamento do controle da dívida pública. Tinha muitos estados que passavam também 4, 5 meses na transição sem pagar funcionário público. Hoje, a gente percebe que no estado Tocantins, e muitos municípios do estado Tocantins também, já não adotam mais essa regra. Antes, a obrigação era de se pagar apenas o 13º. Hoje, não. Você tem que deixar as contas, inclusive do mês de dezembro, com dinheiro em caixa, porque é responsabilidade do gestor que está saindo. E também veio outro marco, que esse envolve o controle social, foi a Lei da Transparência, que é a lei complementar 131/2009, que muitos confundem com publicidade. Não é. Então, a Lei da Transparência, que tem suas funções em mais uma ferramenta de controle das contas públicas, se compõe do direito à informação dos cidadãos e do dever de prestação das informações por parte do poder público. O que é que acontece com a Lei da Transparência? Ela tornou o poder público mais transparente. Tem limite da transparência? Tem, em alguns casos, que vai estar lá estabelecido na Lei de Acesso à Informação. Porque tem informações de governo que são informações estratégicas, que elas não podem ser disponibilizadas para o cidadão antes que aquela ação ocorra. Ou algum serviço que é restrito ao chefe do Poder Executivo, tanto municipal, tanto estadual, como federal. As viagens do presidente da República, elas são disponibilizadas no portal da transparência antes da viagem? Muitas delas não, porque tem a proteção do transporte, a proteção da hospedagem, do trânsito na localidade que ele vai, além do trabalho que os órgãos de segurança do governo federal, dos estados e dos municípios para os prefeitos fazem, tem todo esse tipo de informação que não pode ir naquele momento para o portal da transparência. Pessoal, que é uma obrigação dos estados, dos municípios, da União. Então, ela não é obrigação também só de poder executivo, não. Ela é obrigação do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, falando desses órgãos hoje com maior conhecimento e mais propriedade.
Inclusive, nós somos fiscalizados. Os municípios e o Estado, nós somos fiscalizados pelos tribunais de contas. Aqui, pelo Tribunal de Contas do Estado, a nível federal, pelo Tribunal de Contas da União, para que haja realmente a transparência. Então, essa lei que veio se juntar à transparência foi a Lei de Acesso à Informação, porque o poder público, provavelmente acontece isso no estado de Tocantins, ele não dá a informação necessária para o seu cidadão. Então, aquele que paga os impostos não tem as informações do seu governo. Não sei como acontece no 109 municípios do Tocantins, mas em algum município a gente deve ter dificuldade, com certeza, de receber informação. Assim como no Executivo Estadual, como qualquer órgão da administração pública. Então, a Lei de Acesso à Informação também ela obriga ao poder público dar informação ao cidadão, que é o pagador dos impostos. Em 2021, já trabalhando nessa formulação da administração pública, o governo federal lança a nova Lei de Licitações e Contratos. É a Lei 14.133 de 2021, que é um marco também para a contratação pública, porque a Lei 14.133, professora Suzana, o que é que acontece com ela? Ela traz todos os acórdãos do Tribunal de Contas da União que tiveram efetividade, traz o pensamento do Ministério do Planejamento, governo federal, traz o pensamento da Controladoria Geral da União e tudo aquilo que, de parecer da AGU, e estabelece dentro dessa lei como regra para licitar e para contratar dentro da administração pública. E dentro dessa lei, no artigo 169, ela traz também a responsabilização do ato da participação do controle interno. Ela diz que o artigo 69, as contratações públicas deverão submeter-se às práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e de controle preventivo. Olha aí, mais uma vez, a ação do controle interno. A gestão de risco, que geralmente é utilizada ou era utilizada pelo setor privado, foi abarcada pela nova Lei de Licitações, porque o administrador público, geralmente, ele não trabalha com risco. Como os recursos não são próprios, são da administração, então a regra para eles não é de controle. E a lei ela traz isso com muita propriedade e traz o controle preventivo, porque o controle interno ele pode ser preventivo, aquele que é feito antecipadamente a execução da despesa, também pode ser concomitante. Executou a obra, eu fiscalizo tanto o sistema de controle interno, que eu vou citar como sistema de controle interno, para vocês entenderem melhor, a Controladoria Geral da União, como o controle interno da gestão, que é um fiscal da obra, para vocês entenderem melhor. Se vocês não entenderem, pode até perguntar, que a gente pode esclarecer mais. Eu vou chamar o sistema de controle interno, a Controladoria Geral da União, que é um órgão mais conhecido, um órgão com braços maiores, e vou chamar o controle da gestão ou do fiscal da obra, ou do gerente de contrato, ou do gerente de contrato, que pode ser, ou do agente administrativo. O contador também faz parte do controle da gestão. O recurso humano faz parte do controle da gestão. Quando a professora Suzana conferiu o quantitativo de pessoas que estavam na sala, ela fez um controle interno da gestão. Então, nós estamos fazendo um controle interno da gestão quando a gente está gravando essa aula pelo Vinícius. Ou essa palestra, não vou chamar de aula, não vou. Então, esse é um controle interno da gestão também. Aí, no âmbito estadual, aqui nós temos a Controladoria Geral do Estado, que como eu falei para vocês, eu iniciei no órgão de controle, que foi a auditoria, que foi extinta. Em 2013, veio a Lei Estadual 2735, que ela cria também um sistema de controle interno a nível estadual, do qual eu fiz parte até um tempo atrás. Aí, pessoal, professor, fique à vontade, qualquer coisa a gente vai parando, a gente vai dialogando, eu posso dirimir as dúvidas que estiveram ao meu alcance. Não, tá tranquilo, pode seguir. Tá ótimo. Aí, pessoal, a gente vai tratar um pouco também, como eu falei para vocês, lá do artigo 37 da 4.320, porque lá trata dos princípios constitucionais. O artigo 37 é um dos mais importantes a nível da gestão
para o administrador público e para a sociedade, porque lá traz os princípios constitucionais, o da legalidade. Olha o que é que reza o da legalidade. A administração pública só é permitida agir de acordo com a previsão legal expressa, ainda que numa lei proíba o ato. Interessante, porque o privado é o contrário. O privado pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E o administrador público só pode fazer aquilo que está em lei. Então, nós não podemos inventar, nós não podemos ser administrador para inventar. Se não tiver legalidade, não tem ação da administração. Eu costumo dizer que a irregularidade, professor, ela pode ser consertada. Uma obra foi feita irregular, você vai lá, conserta a obra e essa obra passa a estar regular. A ilegalidade, de forma alguma. A ilegalidade é um ato criminoso e ele deve ser responsabilizado. A impessoalidade. A impessoalidade também é um princípio importantíssimo, principalmente para o administrador público, porque o prefeito, o governador ou qualquer gestor público tem que conhecer o princípio da impessoalidade, porque reza que a administração pública sempre deve agir visando o interesse público. Então, o prefeito ele não pode contratar alguém que não tenha o conhecimento para assumir uma secretaria de administração ou um órgão de contabilidade, que, no caso, tem que ser um contador. No interior, dificilmente a gente encontra contador, nessas cidades menores, mas pode ser um técnico de contabilidade com conhecimento e também que tenha CRC, porque só pode assinar o balanço quem tem conselho de contabilidade. E, para isso, é necessário que os servidores públicos, servidor público e agente público, eu costumo dizer que... O Walter, não sei como é que ele quer arrumar pedreiro do jeito que ele faz. Eu mandei o áudio para ele aqui, ó, eu saí às 6 horas. Vinícius, como é que ele quer enfrentar, arrumar... Aí diz que não arruma pedreiro, não tem... eu estou procurando quem é aqui, tem que achar a pessoa. Raimunda Fernandes, parece. Não, porque Desculpa, Silvia, pode seguir. Não. Então, pode seguir. Então, o princípio da impessoalidade, aquele constitucional que eu falei, é necessário que os servidores públicos atuem de forma imparcial e em nome da entidade pública que representam, sem favorecimento e privilégios pessoais. Então, não se pode fazer favor com dinheiro público. Dinheiro público é ser gasto com obra pública, com serviço público, compra pública. A moralidade, que vem bem próximo da impessoalidade, porque se não tem pessoalidade, não tem moralidade, diz que o usado da administração pública deve ser pautado não só na lei, mas também na boa-fé e na probidade. Da publicidade. Então, esse princípio tem a finalidade de mostrar, pessoal, que o poder público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha conhecimento de todos os seus atos. Então, a publicidade é um pouco diferente do princípio da transparência lá. Porque a publicidade, todos os contratos da administração pública ele tem que ser publicizado. Mas eles não são colocados transparentes. Por quê? Porque reza a norma que eu posso publicar em extrato. Em extrato eu resumo. Na transparência, não. Todo o ato da gestão orçamentária, financeira e contábil do Estado, ou do município, ou da União, ele é colocado na íntegra. Então, a sociedade tem acesso a todas as informações do poder público no portal. A publicidade, eu posso dar publicidade daquele ato em pequeno resumo. E a eficiência, que todos sabemos, né, preconiza que o usado administrativo deve cumprir seu objetivo, que é um pouco diferente da eficácia, né? A eficiência eu posso fazer dentro do prazo, mas se não cumprir a eficácia, não teve eficiência para mim, porque a eficácia é o resultado daquele produto. Se o resultado daquele produto não existiu, não teve eficiência. A gente volta lá um degrau abaixo. Aí eu vou trazer para vocês um pouco aqui, só vou citar 3 exemplos aqui, um do TCU, que é um dos conceitos de controle interno, que a gente vai falar bastante. Que é o TCU reza, que é um conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados,
utilizado com vista a assegurar a conformidade dos atos da gestão e concorrer para que os objetivos e metas estabelecidas para as unidades jurisdicionais sejam alcançados. Esse processo de conformidade hoje também está muito mais próximo do controle interno da gestão. E vou trazer também uma aqui, que é do Eli Lopes Meirelles, saudoso Eli, que ele traz com muita inteligência no Conselho de Controle Interno. Ele diz que o controle deriva do poder-dever de autotutela que a administração tem sobre seus próprios atos e agentes. Ele diz que esse controle é normalmente exercido pelos órgãos superiores sobre os inferiores, incumbidos do controle hierárquico, com auxílio ainda de órgãos especializados em determinadas verificações, controle técnico de auditoria, mas integrantes da mesma administração, pelo que se caracteriza como controle interno, pois o externo é sempre atribuído ao órgão estranho executivo. Vocês perceberam aqui que na fala do Eli Lopes Meirelles, ele trouxe a separação entre poder executivo e poder legislativo, na atribuição dos controles interno e externo. Ele falou, o controle interno, ele faz o trabalho de ação dentro do executivo. Ele não tem papel de controle externo. Então, ele não é órgão julgador, o controle interno. Ele é responsável pela informação ao controle interno de irregularidade ou ilegalidade, mas ele não julga. Só que lá na frente a gente vai verificar, quando a gente for tratar de corregedoria, que também virou um órgão de punição, porque no tripé do controle, nós vamos verificar que tem o controle interno, a correição e o controle social, do qual nós já falamos um pouco. Então, o Eli não traz, mas a gente vai dizer que a correição hoje está dentro do órgão de controle interno. No estado do Tocantins, é dentro da Controladoria Geral do Estado, sendo que alguns órgãos com atividades que necessitam dessa correição, que eu vou citar o DETRAN, Secretaria da Fazenda, Polícia Civil, tem sua própria unidade de correição. Elas podem ser fiscalizadas pela Controladoria? Pode. Qualquer órgão da administração pública pode ser fiscalizado ou acompanhado pela Controladoria. Aí vou passar, porque tem outros conceitos aqui, para a gente andar um pouco. Aí, pessoal, eu trouxe para vocês também os órgãos de controle. Para a gente deixar um pouco claro, já falei lá atrás, que esses órgãos de controle nós temos na União, nos 26 estados e no DF, e nos 5.570 municípios. Aí eu separei para a gente ver os órgãos de controle externo e os órgãos de controle interno. O de controle interno, nós temos o Tribunal de Contas da União. Qual o papel do Tribunal de Contas da União dentro dos estados e municípios? Qualquer ação dos estados e do município que envolva recursos da União são monitoradas pelo Tribunal de Contas da União. Houve recurso do governo federal, que seja de emenda parlamentar, que seja de transferência voluntária, que eu vou separar um pouco da emenda parlamentar nesse momento, que seja repasse fundo a fundo, que são aqueles repasses direcionados diretamente aos fundos de saúde, de assistência social, eles são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza o quê? Os recursos do Estado do Tocantins, de origem do Tesouro Estadual, e os de operação de crédito. Tem entendimento, e a gente gostaria de deixar claro para vocês, o que é que acontece quando o Estado, vou citar a questão do Estado ou município, vamos citar o município de Augustinópolis, quando ele pega uma operação de crédito, mesmo que seja de um órgão federal, vamos colocar da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, essa operação de crédito ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado. Motivo: operação de crédito é empréstimo. Empréstimo é de quê? É de controle do Tribunal de Contas do Estado. Convênios, fundo a fundo, responsabilidade, Tribunal de Contas da União. E alguns estados têm os Tribunais de Contas dos municípios. São os Tribunais de Contas municipais, porque
Lá, o controle externo, que é o TCE, faz atividade de controle do Executivo Estadual e dos demais poderes. E os municípios são fiscalizados pelo Tribunal de Contas dos Municípios. São Paulo tem, Goiás tem, Rio de Janeiro tem. E no controle interno, que é a nossa área, nós temos a Controladoria Geral da União, que ela também audita, ela inspeciona, ela verifica os recursos de origem federal. Aí vocês me perguntam, Senivan, ela pode auditar recursos que têm a contrapartida dos municípios? Sim, porque a partir do momento que os valores do município caem em conta específica daquele convênio, ela passa a ser o quê? Recurso de uma unidade só. Então, ela pode ser auditada e fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União, que é muito efetiva, vocês têm verificado pelos jornais, pela mídia eletrônica, de que a Controladoria tem agido bastante. E as Controladorias Gerais do município. Então... E essa bicicleta, não vai botar para dentro aqui, não? Todo município do estado de Tocantins vou só pegar meu... deve ter sua Controladoria Geral do município. Ou outra unidade, dependendo da estrutura administrativa, há municípios com, vamos colocar, 10 mil habitantes, que às vezes não comporta ter uma Controladoria Geral do município com a estrutura que deveria. Mas tem que ter uma unidade de controle com autonomia. Ligada a quem? Ligada ao prefeito. Então, a unidade de controle interno também, a unidade de controle interno da gestão, ela é ligada às pastas. A controladoria do município, ela é ligada ao gabinete do prefeito. No estado de Tocantins, a controladoria ela não é ligada também ao governador. Ela é ligada ao gabinete do governador, que é a unidade administrativa. Então, ela não fica no degrau máximo. Ela fica na unidade abaixo de governo. Aí eu trouxe para vocês aqui, no âmbito federal, que é a mais conhecida, né? Vamos citar aqui a Controladoria Geral da União, que foi da Lei 10.180 de 2001. E a CGU, ela tem ações, ela tem obrigações maiores do que, ou mais aparelhado do que outros estados, do que os estados e os municípios. Porque a CGU, vamos chamar assim, tem a Secretaria Federal de Controle Interno. O que faz a Secretaria Federal de Controle Interno? Ela cuida dessa parte de auditoria. Então, essa parte de monitoramento de auditoria fica na Secretaria Federal de Controle Interno. E tem a Ouvidoria Geral da União. A Ouvidoria Geral da União, ela é responsável por todas as ouvidorias da União. No entanto, alguns órgãos específicos têm auditoria própria. Eu vou citar o SUS. O SUS tem auditoria própria, porque é uma atividade que precisa estar mais próximo da sociedade, ter um controle mais próximo. Vocês sabem que o SUS ele é tripartite, né? É União, estados e municípios. Então, por isso que o SUS tem que ter uma particularidade, porque ele cuida da saúde. A segurança pública também, ela tem uma unidade particular de ouvidoria. Por quê? Para dar uma atenção maior à segurança pública. Mas também são subordinadas às regras do controle da Controladoria Geral da União. Tem a Corregedoria Geral da União também, tem a Secretaria de Integridade Privada, a Secretaria de Integridade Pública e a Secretaria Nacional de Acesso à Informação. Então, a abrangência da CGU é muito maior, eles abarcam muito mais prerrogativas do que as Controladorias Gerais de Estado e de município. Aí eu trouxe aqui para vocês só o organograma da CGU, que ela tem um ministro, que é ligado diretamente ao presidente da República, e essas são as unidades da Controladoria Geral da União. Passando um pouco, eu trouxe aqui mais próximo a Controladoria Geral do Estado de Tocantins, para trazer para um órgão que é do Estado. Poderia trazer da Prefeitura de Palmas ou de Araguaína, mas eu trouxe da Controladoria Geral do Tocantins porque tem uma estrutura maior. Então, ela veio, como eu falei para vocês, na Lei 2735, e ela tem 3 unidades principais responsáveis. Tem a Superintendência de Gestão e Ação de Controle Interno,
Essa área cuida de quê? Da parte de auditoria, inspeção, avaliação de resultados e da prestação de contas dos ordenadores de despesa. Então, todos os secretários de Estado, inclusive o reitor da Unitins, prestam conta anualmente para a Controladoria Geral do Estado. A Controladoria analisa essas contas e remete ao Tribunal de Contas com a certificação, porque quem julga as contas das secretarias é o Tribunal de Contas do Estado. Assim como dos municípios. Opa, dos municípios não é a Câmara, eu vou chegar lá. Porque dos poderes, o julgamento do Poder Executivo Estadual, quem faz o julgamento é a Assembleia Legislativa. Quem emite o parecer é o Tribunal de Contas do Estado, porque o Tribunal de Contas do Estado, pela Constituição, ele é vinculado à Assembleia Legislativa. No entanto, ele não é subordinado. Então, o Tribunal de Contas tem autonomia para a execução de todas as suas atividades. Só que ele entra no cômputo de pessoal do Legislativo. Também o Tribunal de Contas do Estado Tocantins analisa as contas dos prefeitos, que faz o julgamento, a Câmara reprova ou aprova as contas do Executivo Municipal. Aí aqui eu trouxe para vocês, falando de controle externo, que a própria 4.320, além da Carta Magna trazer, a 4.320 também traz lá no artigo 81 e 82 as atividades ou as finalidades do controle externo. E o que é que reza? Vou ler aqui o artigo 81 e 82 para a gente. Que o controle interno, o controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo, terá por objetivo verificar a probidade administrativa, a guarda leal ao emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei de orçamento. No artigo 82, ele determina que o Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas constituições ou lei orgânica, que é o caso do município que tem a lei orgânica. Então, ele trata da obrigação. Aí reza ainda que, quando o município não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar perito. Ela pode contratar um órgão de consultoria para analisar aquelas contas e julgá-las. Pessoal, se estiver muito rápido, vocês podem falar. A professora fica à vontade. Não, tudo bem, Senivan, pode ir seguindo. Tá jóia. Então, aqui eu trouxe para vocês também os princípios que guiam o controle interno. Eu trouxe também uma análise e uns conceitos que foram atribuídos pelo COSO. Aqui, assim como o INTOSAI, são dois organismos internacionais que têm trabalhado bastante para fortalecer o controle interno a nível de América Latina e principalmente de Brasil. Aí eu vou falar uma situação para vocês. O que acontece hoje? Os órgãos como o BID, o BIRD, que emprestam dinheiro para os municípios, para os estados, eles exigem dos municípios, dos estados, fortalecimento dos órgãos de controle. Então, não se pega mais empréstimo desses órgãos ou de qualquer organismo internacional se não tiver estabelecido o órgão de controle dentro do município ou dentro do estado. Porque para fortalecer a auditoria, fortalecer o controle na execução das operações de crédito. Ah, mas o estado ou o município vai pagar o dinheiro, não é deles. Mas eles se preocupam com o controle social, com a participação da sociedade, com a efetividade dessa execução lá no município e no estado. Aí eles criaram os princípios norteadores do controle, que eles chamaram de segregação das funções. Olha aí, cada um no seu local. Então, quem faz controle não executa. Aí ele diz que a separação das funções de controle das demais funções operacionais, evitando que o pessoal que exerça a função de controle realize outra função administrativa, a segregação. O controle é quem executa, não controla, e quem controla, não executa. A independência técnico-funcional. Ele trouxe também, o controle interno tem que ter interdependência funcional. Não pode depender de ação de ninguém para poder funcionar. No Estado, hoje, os servidores, nós não temos uma carreira própria dentro do controle interno estadual. Então, os servidores, a maioria hoje são cedidos pelo Executivo Estadual
e são servidores do quadro geral. Então, o que é que se pensa nisso? Nessa independência técnico-funcional, que também se cria uma carreira própria dentro dos órgãos de controle, não só do estadual, como eu citei, como do município. Quando você cria uma carreira própria de controle, você cria como é que se diz? Uma melhor qualificação dos funcionários, uma participação política menor da atividade de controle. A relação também custo-benefício. Por que esse custo-benefício tem que criar o órgão de controle interno em todos os órgãos, o de controle da gestão e o sistema de controle interno a nível de poder? Nesse caso, no caso de auditoria e inspeção, porque qual o motivo? Se uma obra custa R$150 mil, eu não posso gastar em uma auditoria R$200 mil. Eu tenho que verificar o quê? O custo-benefício. Ah, mas aquela obra vai ser fiscalizada? Vai ser auditada? Ela vai ser auditada em um momento em que, naquela localidade, tiver outra ação do controle interno. Ah, sim, mas nós vamos perder porque existe a prescrição. Em 5 anos, prescreve os atos da administração pública. Então, só que o controle interno, assim como o controle externo, não consegue ter braço para isso. Por isso, a efetividade de quê? Do controle social. Então, o cidadão, ele tem a obrigação de monitorar e na ouvidoria, ou no Tribunal de Contas do Estado, ou no Ministério Público, e poder denunciar essas ações que não estão sendo fiscalizadas. O que é que acontece? Quando existe uma motivação externa, e o controle interno, ele trabalha muito com motivação externa, porque ele não consegue trabalhar meramente nos seus trabalhos de programação, que são árduos, mas ele trabalha também com ação externa. E a ação externa é essa do controle social. Então, se houve uma denúncia, o controle interno tem a obrigação de apurá-la, porque senão ele passa a ser corresponsável daquela ação. Além do custo-benefício, ele trata da qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários. Então, não existe nenhuma ação de controle ou de gestão sem qualificação. Então, a administração pública, assim como a privada, tem que estar sendo feita qualificação direta, assim como os nossos docentes na universidade vivem se qualificando. Os servidores, da mesma forma que são servidores, são agentes públicos, têm que ser qualificados, principalmente quem fiscaliza, porque no controle interno não existe achismo. Você só pode fazer o que está na lei. Você não pode trabalhar pelo instinto. Se não tiver na lei, não tem validade. Se não tem validade, você, como agente de controle interno, pode ser responsabilizado. Porque abuso de autoridade também é crime. Então, o agente de controle interno ele tem que ser bem trabalhado, bem capacitado, bem formado para que ele tenha esse olhar legal na ação da despesa pública. As definições também de responsabilidade, as instruções devidamente formalizadas, é o que eu falei para vocês. O controle interno, ou agente de controle, ele tem que ir lá na ponta com seu papel de trabalho, conhecendo o normativo, sendo respeitador com o agente público que está o recebendo, que o está acolhendo, porque ele não tem poder de polícia. O agente de controle ele não pode chegar desobedecendo as normas. Primeiramente, ele tem que chegar com o documento que foi enviado, ou um ofício, ou a portaria, e ele não tem poder para determinar. Só que você também não pode sonegar nenhum documento a um agente de controle interno, a um auditor. Você pode ser, como agente público, responsabilizado por isso. Aí, no artigo 74 da lei, ou da nossa Constituição também, ela trata sobre a finalidade do sistema de controle interno, que é muito macro. Aqui nós vamos dividir um pouco o que é sistema de controle interno e o controle interno da gestão. Não sei se a gente já conseguiu ficar próximo disso, que o sistema de controle interno, ele abrange a auditoria ou avaliação do próprio
controle interno da gestão. Então, o controle interno da gestão trabalha para o gestor não errar e o sistema de controle interno vem para penalizar, caso seja, ou orientar também como responsável pelo sistema para que não haja mais aqueles equívocos. E, além disso, olha como o braço do sistema de controle interno tem que ser largo, porque ele tem finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, que é o Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, no caso dos estados e dos municípios. Então, a abrangência dele, ele tem que avaliar também, anualmente, as ações, se foram não executadas dentro do que foi colocado no plano plurianual. Esse plano plurianual, pessoal, ele é criado de 4 em 4 anos. E ele é revisado anualmente. E ele não termina no mandato do prefeito ou do governador ou do presidente. Motivo: o legislador foi inteligente. O que é que acontecia? O prefeito que assumia a prefeitura no ano seguinte não gostou daquela obra, simplesmente ele deixava paralisada aquela obra porque foi inicializada na gestão anterior. Ou para o legislador não é assim. Você executa no primeiro ano de governo as ações que foram planejadas pelo anterior. A partir daí, você tem autonomia, com a revisão do PA, de construir seu programa de governo. Aquele programa de governo que é definido no período eleitoral, geralmente não é o mesmo que é executado. Porque quando você senta a cadeira de administrador, você percebe que a situação não é realmente aquela. E que é muito mais fácil você criar um plano de trabalho ou um plano para executar em 4 anos fora da cadeira. A partir do momento que você sente que você passa a entender a realidade. Aí vocês me perguntam, Senivanhu, e a obrigatoriedade do processo de transição? Existe hoje a obrigatoriedade do processo de transição municipal, estadual e federal. Foi um ganho muito bom para a sociedade, inclusive para quem estava entrando, porque geralmente os municípios ficavam desabastecidos de merenda escolar, de equipamentos e medicamentos para a saúde pública. E esse processo de transição ele dá oportunidade para quem ganhou a eleição de conhecer a gestão antes de ser inicializada. É um processo importante e que foi um ganho para a sociedade. E lá o inciso 4º, o que é que reza? Com obrigação do controle interno, que eu já falei para vocês, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Então, o controle interno tem que fazer o quê? Olha o que é que reza a Constituição e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, ela reza que a partir do conhecimento. Mas a Constituição ela trouxe lá no parágrafo 1º que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, lembra que eu falei atrás também sobre a questão da irregularidade ou ilegalidade, mesmo a irregularidade, aquela que pode ser consertada, tem que ser submetida ao conhecimento do Tribunal de Contas. Delas darão ciência ao Tribunal de Contas, nesse caso aqui eles colocaram da União, mas dos estados e dos TCMs, sob pena de responsabilidade solidária. Então, a partir do momento que o controle interno tem conhecimento de uma irregularidade ou uma ilegalidade de uma ação pública, ele tem que dar conhecimento ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. Não foi o auditor que cometeu. No entanto, ele é responsável. Ele é corresponsável por aquela ação. Aí eu coloquei aqui como uma situação importante que no artigo 77 da 4.320 diz que a verificação dos atos de execução orçamentária será prévia. Nós até falamos atrás, concomitante e subsequente. Da mesma forma, age o sistema de controle interno. Reforçando aquilo que eu disse atrás, que ela pode ser feita antes, simultaneamente com a execução, e a posteriori. A posteriori, desde que não ultrapasse os 5 anos do exercício ou da ação, porque senão cria prescrição. A partir do momento que existe a prescrição, aquela ação mais não pode ser auditada pelo órgão de controle. Aqui eu trouxe para vocês também o procedimento de controle
que eu já tinha tratado atrás, sobre a questão dos procedimentos de autorização e aprovação. Então, as ações de controle também, elas necessitam de autorização e aprovação, da questão das segregações. Cada um executa a sua tarefa. Mesmo dentro do processo de auditoria, o superior do auditor, ele não tem autoridade para mudar o relatório. Esse relatório pode ser debatido, discutido, mas ele não tem autoridade, sem anuência do auditor, de mudar aquele relatório. Então, em tratamento do controle de acesso a recursos e registro, as verificações, que são auditorias, inspeções, avaliações, as conciliações, a avaliação de desempenho operacional. A avaliação de desempenho operacional quer dizer o quê? Que todas aquelas ações do controle, tanto do controle da gestão como do sistema de controle interno, ela precisa ser avaliada ou semestralmente ou anualmente. Na controladoria, quando a gente passou, a gente fazia avaliação anualmente das nossas ações para verificar o que a gente deveria melhorar no ano seguinte para novas ações de controle e se realmente aquelas ações tiveram efetividade, se ela não foi apenas mero gasto orçamentário e financeiro. Tem a supervisão, que é a alocação, revisão e aprovação, e orientação e capacitação, que também a gente já falou um pouco. Importante aqui, eu trouxe a questão da verificação. Hein? Então, dentro desses conceitos, pessoal, dos procedimentos de controle, de detecção e prevenção, destaca a verificação, com atenção aos procedimentos de auditoria, inspeção e fiscalização, tomada de contas de resultados que deve ser efetivado pelos profissionais do sistema de controle interno ou pelos profissionais do controle interno da gestão, esses o quê? Desde que altamente preparado. Então, a atividade de controle interno, ela não pode ser efetivada pelo contador do município. É segregação de função. Cada um na sua atividade. A ação de controle interno, ela não pode ser efetivada pelo assessor jurídico do município, o assessor jurídico da secretaria, ou pelo procurador do Estado, ou pelo procurador da União. Não, porque essa ação ela tem que ser executada por alguém que esteja na área de controle, para que no futuro aquele processo que foi muito bem instaurado ele não caia por terra. E o agente que cometeu a irregularidade ou ilegalidade não seja responsabilizado por aquela situação. Então, se a gente perceber que o município está utilizando dos órgãos jurídicos ou de contabilidade para fazer ações que são de responsabilidade do controle interno, esse deverá ser denunciado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, e pode sofrer até um processo de improbidade administrativa. Voltando, o agente de controle interno, ele não assina balanço. O agente de controle interno, ele não dá parecer jurídico. Então, quem faz auditoria também não pode receber a chancela desses órgãos de contabilidade e de assessoria jurídica. E os objetivos do controle interno, que abrange o sistema de controle interno e abrange também o controle interno da gestão, que é a comprovação da veracidade dos relatórios dos registros contábeis. Então, vamos falar da contabilidade. A contabilidade ela deixou de ser cartorária. A contabilidade ela passou a ser, dentro da administração pública, federal, estadual e municipal, um órgão de consultoria. Ah, Senivan, quem efetiva o registro contábil? Não é mais o contador. Em poucos municípios, só se for naqueles municípios pequenos que são que contratam o escritório de contabilidade, eles acabam fazendo a execução devido à confiança do prefeito. Não, o órgão de contabilidade também tem que ter seu contador de carreira, porque o contador ele é responsável junto ao prefeito e ao controle interno lá no Tribunal de Contas do Estado. Então, todo o balanço é assinado pelo contador. A proteção dos ativos da administração pública, que a contabilidade também faz parte. Aí você verifica, Senivan, quem executa a liquidação da despesa pública? Hoje é o sistema financeiro. Então, o departamento financeiro faz a parte contábil e a contabilidade,
ela é um órgão de consultoria. Ela deixou de ser aquele órgão simplesmente cartorário. Ela está para ajudar a gestão como órgão de consultoria. A promoção da eficiência operacional, estimular a obediência à lei e à norma, que é que eu disse lá atrás, que o controlador, o agente de controle, ele tem que obedecer à norma. Eu não posso criar da minha cabeça uma ação para executar dentro de um processo que não esteja base legal. Vai cair esse processo. Ou vai cair no Tribunal de Contas, ou ele vai cair no Ministério Público, caso haja denúncia do Ministério Público. Ele não vai ter fortalecimento para poder acontecer. Contribuir para a eficácia do controle externo. É o que eu falei para vocês atrás. O controle externo, ele utiliza das ações do controle interno, inclusive das auditorias e tomada de contas especiais, para facilitar o trabalho do controle externo. Facilitar não quer dizer que o controle externo não queira trabalhar. Não, porque o controle externo tem muitas atribuições. E com o bom trabalho que é feito pelos órgãos de controle interno dos municípios e do Estado, o controle externo tem muito mais tempo para trabalhar em outras ações, inclusive capacitação e desenvolvimento do seu jurisdicionado. A gente deve perceber que no Estado do Tocantins, citar como exemplo, o Tribunal de Contas do Estado faz diversas capacitações para os órgãos jurisdicionados. Se você abrir o portal do Tribunal de Contas hoje à noite, você vai perceber que tem diversos cursos para áreas contábeis, área de controle, área jurídica, controle da gestão, disponibilizado pelo TCE, porque o Tribunal de Contas do Estado também ele passou a não ser mais só órgão punitivo. Não deixou de ser órgão punitivo. Errou, vai ser responsabilizado, mas também de ensinamento. Senivan, você acha que você consegue só assim encerrar com os pontos principais mais uns 5 minutos? Porque eu estou querendo te explorar para eles te fazerem perguntas. Consigo, sim. Tá. E aí você fala só os pontos finais para fechar, e aí eu vou deixar eles te perguntarem. Falo sim, então acho que eu vou até passar essa parte do sistema de controle interno, porque eu acho que o pessoal deve ter já entendido a diferença do sistema de controle interno, que eu citei como órgão a Controladoria Geral da União, e o controle interno da gestão, que é aquele controle interno feito pelo setor de recursos humanos, setor de materiais, setor de patrimônio, setor financeiro, setor de planejamento do órgão, entendeu? Então, o sistema de controle interno ele é um braço maior. E o controle interno da gestão, ele fica mais próximo do gestor. Vou passar um pouco aqui. E vou falar para vocês que teve uma inovação no Tribunal de Contas do Paraná, por um acordo, esse acordo é antigo, que ele reza que o controlador interno, ou controlador, ele deveria ter prazo de gestão. Então, que é uma situação positiva. Quando você cria mandato, lógico que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, como qualquer outro tribunal, não pode determinar o que o executivo tenha que fazer. No entanto, ele recomenda que tenha rotatividade. Vamos deixar as coisas acontecerem não só com um gestor e dar prazo, mandato. A Universidade Estadual do Tocantins, assim como a UFT, tem mandato para os reitores, né? Então, e outros órgãos de governo também que fizeram essa ação de transformar em mandato a execução dos gestores, tiveram um crescimento muito maior e uma participação maior da comunidade. No caso das universidades, da comunidade acadêmica, dos docentes, fazer parte também. E esse trabalho seria positivo, só que acho que poucos estados, acho que nenhum conseguiu fazer dessa forma ainda. Deixa eu passar aqui. A gestão do controle interno da gestão também a gente já falou. Alguns tipos aqui de controle interno da gestão, para clarear mais ainda. Contábil, né? Que é o sistema de conferência, aprovação e consultoria. Vocês viram que essa inovação da contabilidade virar um órgão de consultoria. Os controles físicos sobre os ativos. Administrativos, que é muito mais fácil a gente poder entender, que é o controle da qualidade, treinamento pessoal, análise das variações entre valores orçados e incorridos, controle orçamentário, recrutamento e seleção, supervisão, desenvolvimento.
Então, aqui foi a diferença que nós trouxemos sobre o controle interno e controle externo. Aqui eu gostaria de passar para vocês, que envolve também, porque todos nós fazemos parte do controle social, as macrofunções do controle interno, que foram estabelecidas pela Constituição e as leis estaduais. O Estado de Tocantins, nós temos a ouvidoria, nós temos a controladoria e a correição, que a auditoria interna está dentro da controladoria. Então, tem uma PEC tramitando, só que no Congresso muitas vezes demora a tramitação, que cria esse fortalecimento dos órgãos de controle e traz essa nova formatação para as macrofunções de controle, que seria a ouvidoria, que é o órgão de controle social, e que eu digo que poderia ser chamado de poder de controle, porque o controle social tem se fortalecido bastante a nível mundial. Mais na frente eu vou passar para vocês aí que o controle social tem se fortalecido, tem que fortalecer mais, porque as ações do governo elas são melhores aproveitadas quando há participação da sociedade. E a gente percebe quando a gente cita a saúde. Ah, mas a saúde tem muitos problemas. Só que a saúde ela é o órgão mais estruturado com o controle social que nós temos. Porque, além da gestão ser tripartite, é União, Estado e município, o SUS, que é um sistema excelente, às vezes pessimamente gerido em alguns locais, mas é um sistema excelente. E a questão da social também trabalha tripartite e com os conselhos fortes. Os conselhos de saúde são os mais fortes que tem. Então, a sociedade tem participação. E a ouvidoria vê isso também, porque se fortaleceu com a ouvidoria, porque é a unidade de controle social. Esse é o sistema do Estado do Tocantins, que é o Fala BR. Então, o Fala BR é o sistema de ouvidoria do Estado, que é o mesmo da União. Aí eu queria mostrar para vocês aí que vocês podem acessar no portal do Estado do Tocantins e também demandarem. A porta é aberta para poder demandar. Senivan, como é que eu posso fazer a demanda? Entrando no portal do governo do Estado do Tocantins, assim como dos municípios. Todos os municípios são obrigados a manter portal e ouvidoria funcionando. Então, aqui do Estado do Tocantins, que é o mesmo da União, tem uma aba para denúncia, outra para reclamação, uma para elogio, outra para sugestão, uma para solicitação e o acesso à informação, que é na LAI, que é aquela lei que eu falei para vocês, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, o cidadão ele tem a obrigação de participar do controle. E o cidadão ele só fica mais próximo do governo ou do prefeito que ele elegeu se ele participar efetivamente da gestão. Como é que ele participa efetivamente da gestão? Dando o pitaco lá. Falando, opa, aqui na escola está faltando lâmpadas. Aqui na escola está faltando aquilo. No posto de saúde do município lá está faltando isso. Então, essa participação do controle social, ela fortalece o trabalho do prefeito, o trabalho do governo, porque o agente de controle, que é responsável pela ouvidoria, ele tem a obrigação de dar conhecimento ao chefe do executivo dessa ação. E aqui eu trouxe para vocês o tanto que o controle social é importante, que olha, inclusive no Brasil. Eu verifiquei essa semana na Folha de São Paulo, foi na semana passada, né, na Folha de São Paulo, que um relatório da Unesco indica que o Brasil e a Turquia tiveram o maior número de pedidos de acesso à informação entre os 120 países que têm políticas ou leis sobre essa ação. Olha o tanto que é positivo. O cidadão brasileiro está utilizando o meio de comunicação com o governo para poder ou elogiar, ou reclamar, ou denunciar. A denúncia só acontece com a ação prioritária do controle social. O controle social é necessário para o funcionamento da administração pública, em qualquer âmbito, seja municipal, seja estadual, seja federal. E aqui eu deixo essa reflexão para a gente, que no fundo, pessoal, controle é isso. Quando tudo vai bem, ninguém lembra do controle. Quando algo vai mal, dizem que não existe, né?
Quando é para gastar, não acho que seja necessário. Quando é nos outros, todos concordam. Tem que controlar aquele lá. Quando é sobre você, opa, não precisa existir. Eu sou o prefeito, eu sou o dirigente, por que eu tenho que ter esse controle? Porém, quando se vê realmente que não existe, todos concordam que deveria existir. E agradecer a todos. E me coloco à disposição da professora, dos demais colegas, para poder ouvi-los. E a gente debater, né, já que é uma roda de conversa. E pedir desculpas se não foi muito claro em algumas ações. Foi sim, Senivan. Então, assim, agradeço mais uma vez e te parabenizo, como eu tinha falado antes. Você tem uma larga experiência, e eu acredito que isso ficou muito claro para eles. Não sei se você está acompanhando, mas tem várias reações te parabenizando, inclusive no chat, então te agradeço imensamente. Agora eu vou passar, eu pedi para você, assim, correr um pouco nesse final. Pessoal, e todo esse material que o Senivan abordou, ele já foi, inclusive, passado para os professores, ele vai ser postado no Educa para vocês, para depois vocês consultarem e verem com mais detalhes. Eu vou passar agora a palavra para já tem algumas pessoas que levantaram a mão aí. Eu queria destacar, pessoal, se não me engano ali, se não errei o nome, acho que o Matheus, ele disse que ele é controlador interno do município. Então, que bom que a gente tem alguém aí que já entenda e que já está nessa carreira mesmo de gestor público. Bom, eu vou passar aqui a palavra primeiro para Fernando, depois para o Renato, depois eu já vejo a terceira pessoa aqui. Senivan, se você puder só parar de compartilhar, só para a tela aí ficar maior, e eles te verem melhor. Fernanda, pode ficar à vontade. Fernanda, pode abrir seu áudio e perguntar, viu? Eu não sei se ela levantou sem querer, eu vou passar agora para o Renato, aí depois eu retorno aqui para a Fernanda. Renato, pode ficar à vontade. Estão me ouvindo? Estou sim. Senivan, que tema bacana que você nos traz. Primeiramente, boa noite a todos. Eu sou professor EAD, tutor do Polo de Araguaçu, né, na disciplina de gestão, curso de gestão patrimonial. Essa questão do controle interno me chama atenção. Uma vez eu estava atuando dentro da administração pública aqui no Estado, dentro de uma autarquia estadual, e eu me Tem outro carregador aí? Vinícius, por favor. Aonde vai estar? E eu me Poderia perguntava, repetir, por Senivan, favor, Renato? eu estava falando que eu cheguei a atuar na administração pública indireta aqui no Estado, e dentro de uma autarquia estadual, na área fundiária. E eu me perguntava sempre, dentro desse sistema do controle interno, por que se criou, né, uma secretaria, uma controladoria do Estado, e quando, naquele momento, cada órgão tinha os seus departamentos específicos de controle interno, né? E uma resposta que foi me dada foi assim, não, porque vamos agora reunir tudo isso em uma única secretaria, para que isso fique dinamizado o conhecimento e fique melhor para ter o controle do que o Estado está fazendo e os gestores, enfim. Dentro dessa perspectiva que você coloca aqui para a gente, dentro do sistema legislativo que você nos apresenta, e especialmente a nova lei de licitação, que é a 14.133 de 2021, existe, dentro desse cenário que você nos apresenta,
o controle interno dentro de uma governança fundiária de terras públicas. Quando eu te coloco essa pergunta, é porque nós, enquanto gestores, administradores, a sociedade como um todo, tratamos o elemento terra como um elemento de mercantilização, um elemento de produção que afeta de uma forma direta, indireta, a todos nós. Então, dentro dessa perspectiva, qual a tua opinião, né, dentro desse contexto de um controle interno dentro de uma governança fundiária, em se tratando de terras públicas em todas as suas vertentes? Senivan, você está sem áudio, não sei se você já está falando. Desculpa, Renato, boa noite, excelente pergunta. E trazendo para você um pouco da história do controle, então o controle interno, ele nasceu do controle externo aqui no estado de Tocantins. O que é que acontecia? Na década de 90, quando foi estabelecido o controle interno, quem o fazia era o controle externo. O Tribunal de Contas do estado de Tocantins, ele colocava unidades em cada parte do Poder Executivo para analisar os processos. Então, o processo de execução orçamentária e financeira, ele só era efetivado quando da análise ou da chancela do controle externo, que era feito pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, diante disso, foi feita uma correção. Qual foi a correção? Com a obrigação constitucional de se criar o sistema de controle interno, os estados também passaram a fazer essa correção. Primeiro, a União, com a Controladoria Geral da União, antes funcionava como Secretaria Federal de Controle, e os estados também passaram a adotar essa política. Então, qual foi a situação? Em 2013, se criar o sistema de controle interno, porque a Constituição Estadual também já trazia, no artigo 32 e 36, a obrigação também de se criar o sistema de controle interno. Então, com essa necessidade de criar o sistema de controle interno, qual foi a política? Se fortalece o controle interno da gestão. Porque tiraram aqueles braços da controladoria que chamavam de núcleo setorial de controle interno e capacitaram as pessoas dentro da gestão para que fizesse o controle interno da própria gestão, que fosse monitorado pela Controladoria Geral do Estado. Aí você vai me falar, Senivan, ficaram órfãos? À época, no início do processo, foi que, como todo o processo de transição, foi muito difícil. Mas hoje os órgãos da administração já estão muito mais fortalecidos e muitas unidades do Poder Executivo do Estado de Tocantins têm sua própria unidade de controle da gestão. Aí você me fala da questão da governança na situação fundiária, né? O que é que eu posso falar? Não sei se você trabalhou, foi no Rural Teams ou se for no Interteams, provavelmente no Rural Teams, né? No Interteams. No Interteams. Então, o Interteams, ele trabalha com regularização fundiária, né? Que é um trabalho muito mais, que é diferente um pouco do Rural Teams, que executa junto com o produtor rural a parte técnica, né? Ou colabora nesse aprendizado da parte técnica. Então, a parte do Interteams, que é a regularização fundiária, ela teve um braço muito forte com a colaboração do controle externo. Vamos chamar o TJ, o Tribunal de Justiça, como controle externo, porque nem a Controladoria tinha know-how para abraçar essa situação sozinho, que se estabelecer esse braço e se utilizar o Poder Judiciário como órgão de fiscalização, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. E a própria sociedade também. Então, não sei se deixei bem claro para você, porque o poder de controle da gestão é efetivado pelos próprios profissionais do Interteams, que fazem o mapeamento hoje do processo para trabalhar no processo de regularização junto à Procuradoria-Geral do Estado, que fomenta, dentro do Poder Executivo, e as pessoas que serão beneficiadas, que podem ser moradores aqui da própria capital ou de outras cidades, inclusive e também da área rural. Eu te faço essa pergunta, Senivan,
porque eu cheguei a participar, o Estado implantou, na época, uma comissão para tratar de todo o patrimônio do Estado, seja ele urbano, seja ele rural, para uma exigência, inclusive, do Banco Mundial, né, para fazer as contratações, empréstimos, enfim, tudo que o Estado, não só o Estado do Tocantins, pessoal, mas todos os estados brasileiros, né, teve essa obrigatoriedade de fazer esse controle patrimonial deles, seja de imóveis ou imóveis. E aí, eu lembro, Serivan, que nós reunimos todos naquele momento para discutir isso. E por isso que a pergunta, tá? Dessa questão do controle interno, né? E externo também, mais interno do que externo. Porque quando eu falo patrimônio, isso não é um problema só do Estado Tocantins, é um problema brasileiro, do Estado brasileiro, em todos os estados brasileiros federativos. Ele não tem um controle do que é dele, do que é de um particular a nível, né, de um registro público, tá? Então, por isso que eu te perguntei esse contexto, na tua visão acadêmica, de estudioso, né, de pesquisador, dentro desse cenário do controle, né, do que o controle interno dentro dessa vertente que traz, dentro dessa sistematização de governança fundiária, governança de gestão, né, porque é importante a gente começar a trabalhar essas situações, porque, pensa bem, o valor de terra nua, quando eu lembro bem que o Tribunal de Contas do Estado questionou a questão do valor de terra nua quando se titulava, né, terras. E a pergunta que ele fez naquele momento foi: vocês vendem terra pública ou vocês regularizam terra? Olha que coisa complicada. E isso bate no controle interno na questão da gestão financeira do órgão, né, do Estado como um todo, né? Então, esses pontos eu trago aqui para a gente tratar esse assunto, e é claro que o Serivan tem uma experiência magnífica, eu já tive a oportunidade de estar com ele em alguns momentos dentro do governo, e que interessante, tá? Eu só te agradeço por você nos apresentar o tema, e para que a gente possa pegar esse tema, acadêmicos, a todos aqui presentes, que possamos explanar, possamos pesquisar, né, Serivan, possamos trazer algo bem mais amplo da coisa, porque o Serivan nos apresenta um tema, assim, que às vezes a gente acha que não é importante, é importantíssimo, né? E aí, Serivan, eu vou me arriscar a escrever um artigo sobre isso, tá? Sobre essa questão do controle interno, pautado no que você colocou dentro desse governo, dessa questão do governança fundiária. Obrigado. E desde já, Renato, complementando, me colocar à disposição para colaborar com esse artigo que você vai fazer, inclusive com essa questão também do Instituto de Terra, da regularização fundiária. E quando você tratou que no passado foi feito um levantamento para que fosse registrado isso, porque a contabilidade pública, por intermédio de determinação da Secretaria do Tesouro Nacional, tinha a obrigação de contabilizar o seu patrimônio. Então, o Estado Tocantins, ele não poderia utilizar como patrimônio dele as terras que existiam, porque como nós somos... o Estado Tocantins veio de Goiás, então a maioria das terras até hoje estão ou não estão tituladas ou estão em nome do Estado de Goiás. Serivan, eu vou te fazer uma pergunta aqui geral, depois tem uma pergunta ali de uma aluna. Deixa eu te perguntar, você comentou durante a sua fala sobre a obrigatoriedade que todos os municípios tenham controle interno. Mas a gente sabe que muitas coisas que são obrigatórias, muitas vezes não são cumpridas, inclusive você mencionou. A minha pergunta é: como está esse contexto no estado do Tocantins? Hoje, todos os municípios, eles realmente têm controle interno ou isso ainda não acontece de forma efetiva? Professor, então, todos os municípios têm a obrigação, está na Constituição, de ter um sistema de controle interno. E todos os municípios do estado do Tocantins têm uma unidade de controle interno. Não digo que tem a estrutura que hoje tem a Controladoria Geral do Estado, ou o município de Palmas, ou o município de Araguarina, ou o município de Gurupi, que eu conheço.
Então, mas todo o poder municipal, o poder público municipal, estadual e federal tem a obrigação, inclusive os poderes. É obrigação constitucional. Ah, ok. Ficou claro. Então, eles têm, mas às vezes não têm a estrutura que realmente seria uma estrutura efetiva. Porque a estrutura também ela não pode ser determinada pelo legislador, e sim pelo próprio executivo de cada ente. Ok, muito claro. Deixa eu te fazer a pergunta ali do Dorcelino, aí eu já passo para você, Oswaldo, só um minutinho. Senivan, quando a gestão não paga o vale alimentação de alguns, qual tipo de irregularidade está cometendo? Eu até fiquei em dúvida se era uma pergunta realmente relacionada a controle interno, mas parece que está relacionada. Pode falar, Alice. Quando o gestor, o prefeito, o governador ou o secretário não paga o vale alimentação, ele pode ser responsabilizado se esse vale alimentação fizer parte. Ele foi ativado por lei? Ele tem regulamentação para isso? Tem um ato administrativo para isso? O que é que deve acontecer? Ele tem que ser notificado ou pelo sindicato da classe ou pelos próprios servidores que não estão recebendo esse vale. Se não houver uma ação do gestor, ele pode ser denunciado para o Ministério Público ou para o Tribunal de Contas do Estado. Que esses órgãos, com base na lei, vão abrir um processo para apurar a responsabilidade desse gestor. Ok, super claro. Oswaldo, pode ficar à vontade. Professora, eu acho que é o professor Givaldo. Ah, me perdoa. A vista não está tão boa. Desculpa, professor Givaldo. Realmente é isso. Eu que não. Pode falar, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. O Senivan também, obrigado aí pela tua apresentação, excelente. Pena que o tempo é corrido, né? Pouco, para uma grande experiência que tu tens aí, eu sei que isso aí levaria aí, eu acho que um mês de aula, de trocar experiência, que seria muito bom para todos nós. Também é a primeira vez que eu creio que tem boa parte dos alunos de Guaraí, a qual eu sou o tutor à distância. Uma boa noite para os meus alunos aí, que alegrei poder participar com vocês. Senivan, tu falaste que o Tribunal do Paraná, né, se não falha a memória, há uma determinação que deverá haver uma troca do pessoal que faz o controle, né? Isso é certo, porque se deixar uma pessoa ali muito tempo, você vai criar um vício, né? Até um vício mesmo de criar amizade, né? Vai criando todos esses tipos de vícios aí que nós sabemos. Eu já ministrei a disciplina de auditoria interna e externa, e a gente trabalha a respeito disso aí, né? Que é bom que a equipe faça essa modificação, essa mudança de equipe, né? Com um certo tempo. E eu digo para você, como pode ser aplicado dentro dos municípios que a gente já tem falta de gente, né? E como, na tua experiência, na tua vivência, o que você sugeria, né? Para que o gestor não estivesse errando com a lei, mas olhando pela necessidade do município, né? É difícil de ter pessoas qualificadas, né? Para poder fazer esse controle e, com certo tempo, você poder fazer essa rotação de equipes. Excelente pergunta, professor. O que acontece foi uma recomendação, porque o Tribunal de Contas do Estado do Paraná ele também não pode determinar o que o Executivo venha fazer, né? É muito importante que haja esse tempo, né, do gestor, porque isso fortalece também para que outras pessoas também se capacitem para chegar ao alcance de ser um controlador de um município, um controlador de um estado. E a questão dos controles internos no município, o que é que acontece? Eu já falei inicialmente que o sistema de controle interno é obrigatório. O controle interno da gestão, ele já acontece, só que não tem a nomenclatura, porque toda ação que é executada pelo município, dentro das suas secretarias, elas são efetivadas com a unidade de controle.
Porque a partir do momento que o recursos humanos recebe uma documentação e ele avalia aquela documentação e chancela com a afirmação de que está correta, ela está fazendo uma ação de controle. O que é que pode acontecer, o que deve acontecer dentro dos municípios, que a gente costuma pautar? O prefeito ele deve colocar pessoas com capacidade técnica para gerir as secretarias e as suas autarquias. Porque eu costumo dizer que amigos a gente leva para o bar, leva para casa. Agora, órgãos públicos é responsabilidade, tem que ter capacidade técnica. A partir do momento que a gente, como gestor público, colocar isso em mente, de que a administração pública ela tem que ser levada por profissionais devidamente capacitados, com certeza a gente vai melhorar um pouco na ação desses processos e diminuir o quê? O gasto desnecessário, o desvio de recursos públicos que a gente vê normalmente nos jornais aí todos os dias, que envergonha a sociedade brasileira. Tá, e ok. você, não sei se você já chegou a ser gestor, o Não, seu CPF, a partir do momento que você assume uma unidade ou municipal ou estadual, vai direto para o Tribunal de Contas. Então, você passa a ser responsabilizado solidariamente com o prefeito. com certeza, né? Eu sou funcionário público também, e o CPF é o maior cuidado nosso, né? Só para encerrar, Ivan, veja, eu, em 2014 a 2016, eu trabalhei na área da saúde e nós fizemos 5 simpósios na região sul, e na parte de auditoria de contas médicas. Se você observasse assim, nós tivemos, pegamos para a região, né, no Rio Grande do Sul, nós fizemos ali 3 simpósios, depois fizemos um em Santa Catarina, e em Florianópolis mesmo, e outro em Curitiba. E nós percebemos, assim, no primeiro ano, nós tivemos fazendo a inspeção dos postos médicos, né, e dos hospitais, que o povo tinha um desconhecimento total, assim, não total, né, uma boa parte tinha um desconhecimento de como fazer auditoria de contas internas. Então, chegamos a pegar o absurdo que, quando eles pegavam a empresa, né, ia fazer um material, uma bomba, e ela cobrava até o fio de ligar na tomada, ela estava cobrando. Em vez de você fazer todo aquele equipamento que faz parte do processo, né? Então ela pegava a tomada, a gente cobra, um exemplo, R$100 a tomada, mas a tomada faz parte do equipamento. Mas tudo isso era questão do controle, de fazer o edital de licitação, tudo, né? E nós percebemos isso aí em 2015. Em 2016 nós fizemos esses 5 simpósios de saúde, de auditoria e contas internas. Nós reunimos as pessoas, fomos lá em Santana do Livramento, que já é na fronteira, né, do Rio Grande do Sul, mas pegamos o pessoal ali perto de Uruguaiana, né, fizemos em Bagé, outro fizemos em Santiago. Então, todas aquelas cidadezinhas que estavam perto ali e que queriam participar desse simpósio. Assim também foi lá em Florianópolis e Curitiba. Para encerrar, assim, olha, no ano de 2016, no final de 2016, nós tivemos 4 milhões de lucro, só porque nós trabalhamos com o pessoal, mostrando para eles a necessidade de fazer uma auditoria de contas internas, né, que é importante, a auditoria de contas médicas, né, aquela questão de você passa pelo médico e fica internado no hospital, e depois vem o camarada lá e fala, assina aqui, né? Assina aqui 10 injeções. Na verdade, você tomou, só recebeu 5, mas aí a pessoa, sem conhecer, não sei nada, vai e acaba assinando as 10, e isso traz um prejuízo para o Estado, para a instituição, né? E para todo mundo, né? O próprio usuário também, que está pagando por uma coisa que ele não usou. E dentro da controladoria, dentro do serviço de vocês, né? Vocês têm condições, assim, ou já fizeram isso, ou pensar, apesar que você falou que tem na parte eletrônica, tem vários cursos de qualificações, mas vocês já pensaram, já trabalhou, assim, numa situação de mapear os municípios aí do Tocantins, né? Escolher cada um, assim, central, e poder fazer essa qualificação, né? Que seja anual, ou a cada 2 anos, ou não sei, vocês já pensaram isso? Já tiveram alguma experiência nessa parte? Olha, Givaldo, eu trabalhei na área também hospitalar por
duas situações. Uma na área de gestão financeira, que é do Fundo Estadual de Saúde, que você deve conhecer. O município também tem um Fundo Municipal de Saúde. E também na questão de logística. Então, e como controladoria, nós fizemos algumas auditorias na Secretaria da Saúde. Na área de Matmed, que é muito difícil, e na área também hospitalar. Então, hoje, a deficiência do conhecimento de auditoria pela auditoria do SUS, que a saúde é um dos órgãos que tem auditoria própria também, né? É muito grande. Hoje, quem consegue fazer a auditoria do SUS é só o DENASUS e a Controladoria Geral da União. E a Controladoria com menos propriedade que o DENASUS ainda. Porque são procedimentos específicos, difíceis. Hoje, para você trabalhar na área de ortopedia, para o auditor é um desafio muito grande. Porque na ortopedia, você coloca os materiais à disposição do médico. Como o médico é o responsável pelo paciente, ele que escolhe qual fio que vai utilizar, qual parafuso que vai utilizar, porque a responsabilidade médica é maior do que a administrativa. Ele que é responsável pelo paciente. Mas é um desafio e a gente, à época, trabalhava muito na parte de capacitação. Inclusive, nós criamos uma unidade de capacitação dentro da Controladoria Geral do Estado, que funciona até hoje. Mas é um desafio. A área de saúde é um estudo de caso para a auditoria. E também, hoje, é o maior ralo, né? É o maior defeito da gestão pública a nível de país é a área de saúde, onde provavelmente temos maiores desvios. É por falta de quê? Por falta de controle interno da gestão e por falta de mais auditorias nesse órgão. E também de conhecimento técnico, porque nem todos os auditores têm conhecimento especificamente na área de saúde. Com certeza, né? Tu tens aí a experiência prática, e eu também, e eu falo, realmente, na parte da saúde, até essa questão da auditoria, por isso que eu falei, né? Essa equipe, ela fica ali 3, 4, 5 anos, é muito ruim tanto para o órgão gestor, para a empresa, né? Para o hospital, é muito ruim, por isso que tem que haver essa rotatividade. E para encerrar, até para deixar aí uma dica para os alunos, né, que eu sempre falo para o pessoal, olha, que eu não tenho condições, não tenho tempo agora, mas se eu pudesse escolher para fazer uma pós-graduação, eu faria em auditoria e contas médicas, porque o mercado necessita bastante, paga-se bem, né, tem os seus percalços também, mas paga bem, né, e o auditor que faz realmente isso aí, ele ganha muito bem, vai trabalhar bastante, mas o retorno ele é muito bom. Tá, muito obrigado, pessoal, tá bom? Boa noite aí, eu estou aqui agora só escutando vocês aí. Obrigada, professor Givaldo, não erro mais o seu nome, tá? Desculpa. Eu juro que olhando daqui tinha um O iniciando. Bom, pessoal, todas as dúvidas que foram enviadas foram respondidas. Eu acredito que foi muito proveitoso para todos vocês. A nossa intenção, minha e da professora Eneila, é que vocês tenham mesmo essa proximidade com a prática que muitas vezes a gente repassa ali de forma bastante superficial. Então, é nossa intenção que a gente traga outras pessoas que têm essa prática para falar um pouquinho de forma mais aprofundada e para esclarecer as dúvidas de vocês. Então, mais uma vez, Senivan, eu agradeci ele, gente, muitas e muitas vezes. Hoje eu até falei pela 1000ª vez, obrigada. Ele falou, não precisa agradecer, mas muito obrigada, foi assim, de grande valia sua presença aqui conosco essa noite, vai servir muito para clarear para os alunos essa questão prática, e muito obrigada aí a todos. Pessoal, obrigada para os que ficaram aí até agora, a gente ainda está com a sala cheia, tá? E muito obrigada a todos, tá? Boa noite. Eneila, você quer falar alguma coisa? Agradecer, né, professor Senivan, foi uma verdadeira aula. O senhor é um professor Senivan. Ele disse que é um palestrante, né? Mas é um professor bem didático, bem explicado, né? Tenho certeza que as turmas 1 e 2, elas tiraram bastante proveito dessa aula, porque foi muito boa, muito... eu costumo brincar com quem eu tenho mais intimidade, é muito ótima demais, né? Para dizer que foi muito boa.
né? E tenho certeza que foi de grande aprendizado para os nossos alunos, para nós também, né? A gente sempre aprende um pouco, algo a mais com cada fala, né? Muito obrigada, professor Senivan. Muito obrigada, professora Suzana Gilioli, pelo presente de ter nos dado, possibilitado essa roda de conversa, né? Essa palestra com o professor Senivan, e agradecer a presença de todos os nossos alunos, né? Turma 1 e 2 e todos os nossos tutores presenciais e EAD. Um abraço, fiquem com Deus. Ok, pessoal. Boa noite, então, aí para todos. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos.